Olá, pessoal. Prazer aqui, a gente está começando essa segunda parte da sessão, né? Então, no outro canal, a gente tem o Thiago falando ali sobre a introdução ao Cassandra. Nessa sessão aqui, né, nesse segundo canal, segundo vídeo, a gente vai falar de alguns outros conteúdos também voltados aqui para o público brasileiro, mas também falando de alguns cases, né? Então, agora, nessa primeira sessão, eu vou falar um pouco do Cassandra 4, que é uma versão que foi lançada há pouco tempo. E na sequência, o Adriano Bonacin da Pitcham vai também falar ali sobre um caso dele bem interessante de utilização do Cassandra na AWS, né, das técnicas que ele usou ali para tornar o Cassandra mais produtivo ainda na AWS. Então, acho que serão dois conteúdos bem interessantes aí. Vocês já sabem de como funciona. Do lado aqui a gente tem o chat. Podem mandar mensagens aqui. No final, eu tenho um tempo planejado aqui para a gente passar pelas perguntas. E aproveitem, se tiver alguma dúvida, alguma questão, podem ir colocando aí ao lado, tá? Então, vamos lá. Bom, obrigado pela presença. Para a gente é um prazer estar fazendo isso aqui, né? Divulgando Cassandra, um banco que a gente gosta tanto, que aqui no Brasil a DataStax está, desde o final do ano passado, a gente está formando esse time aqui no Brasil, e agora a gente espera que com isso a gente quer trazer mais conteúdos, coisas em português, conteúdos em vídeo, blogs, blog posts, conteúdo técnico. Então a gente conta com a comunidade aqui de pessoas do Brasil, para ajudar a gente levar o Cassandra, né, divulgar mais essa solução open source que é tão legal e tão boa, né? O pessoal comentando aí, boa tarde aí para todo mundo, valeu. Vamos lá, então quem sou eu, né? Meu nome é Samuel Mattioli, eu sou arquiteto de dados na DataStax, né? Eu estou na DataStax já há algum tempo. Anteriormente, né, eu venho trabalhando com solução de arquitetura, parte de analytics, coisas de desenvolvimento de aplicações, e nesse mundo de aplicações eu vi muitos casos em que o Cassandra ele é um diferencial, né? Ele torna os negócios mais fáceis de serem de atingir melhores resultados, principalmente quando você tem essa questão da necessidade de ter um banco produtivo, um banco de missão crítica, né? Um banco que não caia realmente, né? Então, nesse sentido, acho que o Cassandra ele é uma ótima opção para quem está começando negócios, para empresas grandes. A gente tem esses dois mundos, né? Tantas empresas gigantes, como a Nicole falou anteriormente, do Netflix, Apple, mas também as startups podem tirar proveito, né? Quando elas precisam bastante dos features que o Cassandra oferece, é uma ótima opção. Nesse talk aqui eu vou acabar não falando muito das bases do Cassandra. A gente tem outras sessões que vão ser mais explicando conceitos. Amanhã a gente tem uma sessão que eu vou participar também sobre modelagem, mas aqui a ideia é a gente falar dessa versão do Cassandra 4.0 que foi divulgada há pouco tempo, né? Foi liberada, na verdade, há pouco tempo, no final do ano passado. Bom, aqui estão meus contatos, não hesitem se quiser conversar comigo, trocar alguma ideia, procurar conteúdo. Eu tenho procurado publicar conteúdos em português de Cassandra no Medium, no LinkedIn, mas se alguém tiver alguma ideia, algum conteúdo que queira divulgar também, eu ajudo a divulgar isso, tá? Então não hesitem aí em me contactar, a ideia é a gente fazer a comunidade crescer mesmo, tá bom? Então vamos lá. A ideia então aqui hoje é falar do Cassandra 4, né? Para a gente falar do Cassandra 4, só fazer uma breve volta aí na história, né, de como a gente chegou. Bom, o Cassandra foi iniciado lá pelo Facebook, em torno de 2004, mais ou menos, e ali por volta de 2008, 2009, ele se tornou uma ferramenta open source, né? E aí, nesse momento inicial ali, né, a gente teve muita novidade, muita coisa sendo colocada, até que em agosto de 2013 a gente teve a versão 2, né? Que foi quando o Cassandra começou a ter mais funcionalidades voltadas ao ambiente produtivo, né? Necessidades que as empresas precisavam mais do que uma empresa precisava, né? Que era o caso do Facebook. Talvez o Facebook não precisasse
controle de papéis, mas quando isso começou a ser, quando o Cassandra começou a ser utilizado em larga escala, algumas funcionalidades foram se tornando mais e mais necessárias. Então, na versão 2, uma série de novas funcionalidades surgiu, mais facilidades de queries, o acesso baseado em papel, já focando, né, bastante na questão da segurança, começando a trabalhar com a segurança, tipos de dados, né, então eu vou poder criar tipos de dados compostos, né, então um exemplo, né, eu tenho um endereço, e aí eu quero que esse tipo de dados, endereço, tenha o nome da rua, número, complemento, cidade, estado, por exemplo. Então, eu vou começar a ter esse tipo de tipo de dado composto, que depois, se a gente evoluir bem esse conceito, é o que hoje a gente tem bastante em bancos de dados que não são colunares, né? Funções também definidas por usuários escritas em Java, que podem realizar tarefas específicas dentro do banco, coisas melhoria no repair, né? A gente sabe que essa parte de reparação dos nodes é sempre uma parte difícil de lidar com Cassandra. E é legal, essa versão evoluiu bem, até que em 2015 a gente teve o Cassandra 3, né, onde, além de uma série de correções, né, que sempre são aplicadas a cada versão, a gente teve uma série de melhorias ali no processo de armazenamento, esse modo de compactação baseado em tempo, né, bastante voltado a time series, né, então empresas que usam voltados a IoT, por exemplo, ou séries temporais, né, que eu tenho, por exemplo, cotações de uma determinada ação, por exemplo, esse tipo de caso de uso, foi desenvolvido um jeito novo ali de otimizar a compactação desses dados, né? E acho que as views materializadas também, elas vieram bastante ao encontro de... o Cassandra tem as questões dele com relação à busca, né? E as views materializadas, elas buscaram a gente resolver um pouco, ajudar a criar novos modelos de dados mais voltados às buscas e também voltados a aplicações, a necessidades específicas das aplicações, né? Foram grandes evoluções que a gente teve, mas aí se a gente olhar essa data de 2015, a gente vê que faz tempo, né, que não tem nenhuma versão nova. E é justamente nisso que agora, no final de 2021, foi liberado o Cassandra 4, né? E o que a gente tem de novo no Cassandra? Eu vou passar um pouco dos features, mas a primeira mensagem com relação ao Cassandra 4 é que o grande objetivo é tornar ele um banco produtivo, de missão crítica, que não falha, que não tem bugs, na medida do possível, né? Então, o nosso grande objetivo foi eliminar todos os bugs que fossem possíveis eliminar. Para isso, foi desenvolvido um grande programa de testes, toda a automação de testes que já existia, no passado ela foi atualizada, então tinha uma série de testes, que às vezes o teste falhava, mas não era nenhum bug, era assim, o teste que não estava tão atualizado. Então, a gente procurou, a comunidade, né, procurou resolver toda essa parte dos testes, tornar esses testes mais confiáveis, porque a gente tem um teste automatizado, a gente sabe que a gente vai ter um produto final automatizado, né? Se a sua aplicação não tem bugs e você também não testa, não dá para dizer que ela não tenha bugs. E a ideia foi justamente essa, foi a gente testar para a gente poder afirmar, não tem bugs, pelo menos não, a gente cobre uma grande parte de bugs. Então, talvez além das funcionalidades que a gente vai falar, esse seja a grande coisa do Cassandra 4, tá? Então, algumas coisas que a gente teve, né? Acho que algumas coisas que brilham mais aqui, né? Funcionalidades. Tem uma série de outras, depois eu vou mostrar ali onde a gente tem todo o detalhamento dessas funcionalidades, mas eu selecionei algumas para a gente discutir aqui hoje, que acho que são as que mais vão impactar na vida dos usuários, administradores, desenvolvedores que estão em contato com o Cassandra. Tá? Então, a primeira, como eu falei, é testar o Cassandra, é garantir que o Cassandra seja um banco que não caia, que não tenha bugs, que não tenha vulnerabilidades. A gente sabe que, eventualmente, esses bugs aparecem, mas a ideia é que a gente diminua isso ao máximo, e que cada versão nova, cada feature nova que foi introduzida ao Cassandra, que esse teste que foi feito no passado, que ele seja retestado, né? Então, a grande coisa é testar, automatizar os testes, porque é um banco de missão crítica, que grandes empresas confiam, que pequenas empresas confiam, e ele não pode deixar, a gente não pode deixar esses ambientes na mão, né?
Além disso, né, as tabelas virtuais, que é uma maneira de ajudar ali na administração do ambiente, né, então, hoje, na versão 3, né, a gente, dependendo do que a gente precisa fazer, a gente precisa entrar nos nós, executar uma série de comandos, procurar tabela, arquivos, e essa coisa, e a gente está trazendo uma boa parte dessas informações para tabelas, e aí, basicamente, o que a gente vai fazer é fazer queries ali, SQL, para poder acessar essas informações. Os logs de auditoria, né, uma necessidade muito de compliance, né, grandes empresas que usam o Cassandra precisam ter um processo de compliance bem rígido, então a gente precisava saber quem fez alterações, quais foram as pessoas que fizeram login, quem mexeu em modelo de dados, quem adicionou usuários, removeu usuários, então toda essa parte está coberta aqui pelos logs de auditoria, tá? Também tem o full query logging, que é a gente poder armazenar ali todas as queries que foram feitas e depois poder reexecutar elas, né? Então, até bastante em linha com aquela questão dos testes, a gente poder reexecutar as queries diversas vezes e validando o resultado, né? Então, o full query logging é uma ferramenta que foi criada bem para isso. O streaming entre os nós, né? Então, anteriormente existe um processo para quando eu preciso subir um nó novo, quando eu preciso gerar um nó novo, atualizar nós, tinha todo um processo ali de trabalhar com esses arquivos. E isso foi mudado nessa versão 4.0. Agora a gente usa uma estratégia mais simples e que dá muito mais resultado e que facilita bastante ali esse processo de comunicação entre os nós, tá? O repair, né, quando eu preciso fazer uma reparação dos nós, também nesse reparo incremental, teve uma série de melhorias nesse processo que foram bem importantes para trazer mais performance. E o suporte ao Java, né, no final eu vou mostrar um pouco de alguns números do Java 11 e também alguns números do Java testados, né, com Java 16, que tem mais novidades ainda. Então, essas são as principais funcionalidades que a gente vai falar aqui. E aqui embaixo tem esse número interessante que mostra a quantidade de tickets que foram aplicados dentro dessa versão, né? Então, a princípio, o número de correção de bugs pode parecer alto, mas, na verdade, ele demonstra o quanto que a ferramenta está sendo testada. Acho que essa é a grande mensagem aqui. O foco é em testar de novo e descobrir bugs para corrigir e entregar um produto cada vez mais livre de bugs, tá? Então, olhando aqui nas versões, né, do Cassandra, a gente tinha um número bom de tickets nas versões anteriores, e aí nessa versão a gente tem muito mais. Isso é só um reflexo do quanto a comunidade está voltada a testar e automatizar os testes, descobrir falhas para que o Cassandra seja um banco muito confiável, né? Esse é o grande objetivo no final da história, tá bom? Bom, vamos lá. O primeiro ponto, né? Eu já até falei bastante sobre a estabilidade, né, do ambiente. E por quê, né? Porque é um banco de dados, dados são críticos, né, para as empresas, para as startups que estão utilizando. A gente não pode correr riscos de perder dados, né? Ainda mais o Cassandra sendo um banco de missão crítica, né? Como a gente falou, a gente sabe que é usado em grandes empresas, grandes volumes de dados, distribuído ao redor do mundo. Então, tem que ser confiável, né? E para um banco, para essa versão, para uma versão, né, o release do Cassandra ser disponibilizado, ele tem que ser aprovado em todos os testes. Então, se tiver um testezinho lá do plano de testes que falha, a versão não é liberada. Isso anteriormente até passava, muito por conta que às vezes o plano de testes não estava tão atualizado, mas agora não. Agora, se tem um release, todos os testes estão aprovados e a gente aumentou muito a cobertura de testes. Então, a gente testa muito mais do que se testava antigamente, né? E quais são os tipos de testes, né? Aqui a gente tem alguns, né? A gente testa de tudo, assim. A gente reexecuta diversos testes, faz testes de injeção de falhas, testes de ambiente, com diferentes workloads, reexecuta queries. E isso é o que vai garantir no final ali
que a gente tem uma solução muito confiável, né? Quanto mais a gente testa, mais a gente descobre coisas, resolve esses problemas e garante que aquele bug não volte a ocorrer em um release novo, né? Então, essa é a grande questão que a gente tem com os testes, né? Aqui, só uma comparação, né? A gente tem muito mais correções de bugs nessa versão, na versão 4, justamente porque a gente está testando muito mais, né? Eu acho que para todo mundo que está envolvido aí com o mundo de desenvolvimento de aplicações, a gente sabe que se a gente não testa, a gente não tem certeza que a aplicação não tem bugs. E o grande objetivo aqui era tornar o Cassandra cada vez mais livre de bugs. Por isso que, apesar do número de bugs de correção ser alto, isso é uma boa notícia, no final das contas, né? A gente sabe que o banco está sendo mais bem cuidado, mais monitorado e crescendo com segurança. Legal? Vamos lá. Um outro feature, né? Eu falei um pouco lá no começo, agora a gente vai entrar um pouco mais nos detalhes desses features, tá? Então, as tabelas virtuais, né? Anteriormente, né, no Cassandra 3 e nas versões anteriores, a operação do cluster ela tem algumas complexidades que quem já viveu ou vivenciou Cassandra sabe, e que às vezes a gente precisa, né, usar certas ferramentas dentro dos nós para coletar algumas informações, né? Então, descobrir parâmetros, entender quem são os clientes que estão conectados. São ferramentas que existem, né, no Cassandra, e que, beleza, elas eram legais, elas atendem, mas elas acabam barrando um pouco da produtividade, né? Elas tornam mais difícil a utilização do Cassandra, né? Então, se tem alguém aqui que opera um cluster, com certeza já vai se sentir igual esse cara aqui tentando fazer a coisa acontecer. É difícil, né? Ele está sofrendo ali para movimentar um trator. Então, antigamente o que a gente tinha que entrar lá no Node2, mandar, digitar comandos, JMX, ou, em último caso, ficar procurando lá dentro do Cassandra quais são as configurações, né, o setup ali daqueles nós, né? Então, a grande ideia das tabelas virtuais é facilitar esse processo, tornar toda essa interação, né, com o cluster sob o ponto de vista da administração do ambiente, tornar isso mais agradável, mais ágil, principalmente, né? Então, com as tabelas virtuais, o que a gente tem? A gente tem alguns aqui spaces que tem essas views lá dentro, né? Elas são só de leitura, elas não têm escrita, porque basicamente o que a gente quer ali é expor para quem está administrando aquele cluster, expor informações, né? Então, quais são os settings, né? Por exemplo, aqui, qual que é a porta que está sendo usada de storage, do tipo de trace, ou os limites de query e de repair. Então, todas as configurações, elas acabam ficando acessíveis via um select ali no shell, né? Então, isso faz com que a produtividade no uso e de acesso ali às informações dos nós, ela seja muito mais rápida, né? A gente tem mais facilidade, em vez de ter que entrar em diversos arquivos, uma hora roda um comando, outra hora roda outro. Isso está crescendo, tá? A gente ainda tem uma série já de comandos ali, de AMX e Node2 e também do Cassandra, que já se tornaram tabelas virtuais. Ainda tem mais coisa para ser implementada aqui, mas a ideia principal é essa, tá evoluindo, a gente continua implementando essas novidades, né, trazendo esses dados aqui para as tabelas virtuais, né. Aqui também um exemplo, né, dos clientes que estão conectados. Então, antigamente tinha que acessar os nós e colocar lá os comandos no tool para poder coletar essas informações. Hoje em dia, não mais, ali um select a gente já resolve a questão, né? Aqui também, então, nesse caso aqui, eu quero descobrir qual é o timeout ali em milissegundos, né? Antigamente, qual era o processo? Tinha que entrar no Cassandra YAML e procurar lá dentro do arquivo essa informação. Hoje em dia, isso já está exposto via uma tabela, né? Uma tabela virtual.
Legal, vamos lá. E aqui também, tem mais uma aqui, aqui ele mostra todas as tabelas ali, todas as tabelas virtuais e quais são as funções dela, né? Isso está crescendo, tá? Cada versão que a gente tem disponibilizado, a gente vem colocando mais informações dentro dessas views. E, de novo, assim, o grande objetivo é eliminar, na medida do possível, a utilização daqueles comandos, né? Do no2, do JMX, e que a gente consiga, pelo menos quando a gente precisar saber como é que estão, a gente poder fazer isso via um comando CQL mesmo. Tá? Esse é o grande lance. Logs de auditoria. Bom, eu comentei um pouco, né? Quando a gente está em ambientes corporativos, ambientes críticos, muitas vezes a gente precisa descobrir quem foi que mexeu numa determinada tabela, ou acontece alguma coisa, a gente precisa ir atrás de entender quem deu acesso, quem tirou acesso. Então, tem uma série de operações que elas estão cada vez mais logadas aqui dentro dessa versão do Cassandra, tá? Então, como isso funciona, né? Quando chega ali uma request, essa request é direcionada para esse Log Manager. Esse Log Manager ele vai entender qual é aquele comando, né? Se é um comando, por exemplo, de adicionar para adicionar um usuário, se é um comando CQL, e aí ele vai dividir para esses dois processadores aqui, para esse Audit Logger e para o Full Query Logger, né? Então, daqui a pouco eu já falo do Full Query Logger também, mas vamos pegar nesse caso aqui que a gente tem o Audit Logger, né? Então, a ideia aqui é que a gente consiga logar diversas operações que são realizadas dentro do cluster e dos nós, tá? Então, a gente pode ativar isso com o Node2, isso vai começar a coletar e é bem configurável, né? Então a gente pode, por exemplo, dizer que a gente quer armazenar um determinado tamanho de dados, digamos, eu quero ter no máximo 200 MB de log, por exemplo. Então ele vai crescer, não vai estourar esse limite, porque às vezes você não precisa de coisas muito antigas, então limitar o tamanho do arquivo pode ser uma boa estratégia. Ou mesmo eu quero pegar só alterações de tabela, por exemplo. Eu não quero saber de outras coisas. A alteração de tabela já resolve o que eu preciso fazer aqui. Então, todos esses dados passam por esse audit logger e ele vai registrar isso num arquivo binário lá dentro dos nós. E aí tem uma ferramenta que é o Audit Log Viewer, que é responsável por analisar esse arquivo e transcrever para você de uma maneira que você consiga entender o que está o que está sendo falado ali, né? Então, o que aconteceu. Então, esse é uma grande maneira aí, principalmente pensando em ambientes que tem compliance, que tem uma necessidade de segurança muito grande, ambientes que precisam ser constantemente monitorados, ambientes produtivos, né, de uma certa maneira, ainda mais agora que a gente tem a preocupação cada vez maior, né, a preocupação com a segurança da informação, é uma funcionalidade que vem sendo evoluída e aqui ela chegou em um nível bem legal, tá? E é bem importante a gente usar essa funcionalidade aqui, quanto mais, melhor. Tá? Aí, e os queries de log, né? Então, o que são os logs de query, perdão. Os logs de query é o seguinte, então quando a gente roda uma determinada query ali no banco, a gente pode registrar ela, quem rodou, tanto para efeito de entender quem fez, quando fez esse tipo de uso, mas a grande sacada aqui é a gente poder reexecutar o workload, né? Então imagine que você tem uma operação que precisa ser constantemente feita e que você tem o teste da sua aplicação, né? Então, a minha aplicação, ela faz muitos inserts, ela tem que inserir um determinado tipo de blob, um determinado tipo de dado, uma estrutura específica, eu vou soltar uma versão nova da minha aplicação e eu quero também eu quero também fazer um teste isolado na operação com o banco, né? E aí, o Full Query Logging, ele vai permitir isso, ele vai permitir que a gente ative isso, que comece a capturar esses query logs, e depois disso, depois que eu fiz a minha operação, eu desabilito, pensando só nesse sentido da automação de teste. Então, eu desabilito, eu tenho lá um lote de comandos que eu quero replicar,
E aí depois, quando eu vou fazer um teste para colocar uma nova versão da aplicação no ar, eu posso basicamente reexecutar esse log, tá? Então, ele vai permitir, ele vai até comparar, falar, ó, essa primeira query aqui, o resultado dela foi igual, uma determinada segunda query, não, deu diferente. Isso pode indicar o quê? Que, de repente, uma versão para outra, ou o banco agora está tendo um comportamento diferente do que a aplicação esperava, ou no meio ali tem algum processo que está mudando o resultado. Então, isso vai mostrar para você o que você tem que olhar para entender se a sua aplicação está segura para ir para o ar, né? De novo, a gente tem falando cada vez mais sobre automação, DevOps, então, várias versões, né? Antigamente a gente tinha que parar ali na madrugada, nos feriados, para colocar as aplicações no ar, e isso não existe mais em sistemas modernos. A coisa tem que ser testada durante o dia, para já poder disponibilizar as novas versões. Então, essa funcionalidade aqui ajuda bastante na automação de testes quando a gente está preocupado em validar o banco de dados, né? Qual o comportamento do banco de dados relacionado à aplicação. Então, isso ajuda muito pensando no pipeline ali de DevOps, né? De como isso vai para a produção, né? Esse é o grande lance aqui. Pensando em performance, né? A gente sabe que sempre que a gente coloca uma coisinha a mais ali no processo, todo processo consome alguma computação, né? Mas a maneira que foi utilizada para fazer essa funcionalidade, ela consome muito pouco compute, né? Muito pouco processamento para fazer a escrita. Quando tem leitura um pouco mais, porque ele vai logar resultados, às vezes pode ser que ele, dependendo do tamanho ali da leitura que foi feita, ele vai pedir mais coisas, ele vai pesar um pouco mais. Mas, em geral, era uma preocupação do pessoal que desenvolveu, que foi o pessoal do Netflix. Era uma preocupação que isso não gerasse nenhum impacto no ambiente, tá? Então, toda a estratégia que foi usada para esse caso aqui é voltada a não gerar impacto na operação do cluster. Então, pode-se usar à vontade, mas principalmente acho que o grande lance não é exatamente saber quem executou as queries, mas sim poder replicar essas queries pensando na automação do pipeline ali das aplicações, tá? Esse é o grande lance aqui. Vamos lá, o streaming, né? O streaming entre os nós, né? Antes, quando a gente precisava fazer uma reparação ou transferir algum dado entre nós ali para poder rebalancear o cluster, tinha uma série de processos ali, né? De serializar tudo que estava, comprimia, transferia. Depois, né, fazer essa transferência, consumia ali a rede, depois chegava no nó que vai receber essa informação, faz todo o mesmo processo ao contrário, né? Então, pacota, desempacota. Então, isso acabava consumindo bastante a performance e era uma das dificuldades, né? Agora, a ideia é que nesse processo de reparação, e sempre que a gente precisa trazer um nó novo ali para o cluster, é que basicamente a gente copia essa table inteira. Então, a gente deixa de ter esse processo todo de ler os arquivos, montar um outro arquivo, comprimir, transferir e tal. Para agora não, agora é um arquivo. Então, a gente vai pegar esse arquivo, manda para o outro nó, aí pronto. Então, o processo fica muito mais simples. Depois, com a operação daquele cluster, ele vai entrar ali nos processos de compressão que ele já vai ter, né, de reparação normais dele, de limpeza, e aí esse nó vai ficar, ele vai fazer isso ao longo do tempo, ele não vai fazer na hora que ele recebe os arquivos. Então, ele vai receber, e esse processo vai se tornar muito mais ágil, né? A gente teve um benchmark que foi publicado que o bootstrap, né, de um nó novo, ele é até 5 vezes mais rápido por causa dessa técnica, né? Que uma das coisas que leva tempo, né, quando a gente coloca nós, é o processo dele receber todos os dados que ele precisa. E com essa técnica a gente consegue diminuir bem, ou melhor, melhorar bastante, né, a velocidade que o nó novo vai estar disponível para receber requisições, tá? Então, isso é bem importante também, ainda mais se você tem workloads que tem
muita movimentação, né, muito repair, ou às vezes você precisa, que tem constante mudança de nós, coloca nós, tira nós, se tem assim, essa característica, é interessante, a migração vai trazer ganhos nesse processo. Tá? Client Back Pressure, aqui é um tema bem técnico, né? Tem alguns desenhos aqui, tentar explicar um pouco para vocês, né? Bom, basicamente, né, quando a gente tem um nó ali, o nó que está coordenando, ele está recebendo os dados, basicamente, ele tem as threads ali que recebem as informações, né, os canais que recebem, e isso passa para as threads, e vai para uma fila ali para ser processado. Depois que ele é processado, ele vai para uma fila de saída, né, aquela requisição, e as threads se encaminham de encaminhar isso pela rede para os clientes, né. O que acontece é que, em determinadas situações, quando os clientes eles são muito gulosos, eles mandam muita coisa, eventualmente a gente pode bloquear essas threads, elas acabam sendo bloqueadas porque a fila inbound aqui, ela não tem limitação de espaço, ela pode crescer indefinidamente. Quando a gente fala crescer indefinidamente, na verdade tem um limite, né? O limite vai ser a memória daquele nó, e quando a gente atingir a memória daquele nó, vai acontecer que a gente vai travar todo o ambiente. Então, por mais que ele continue processando as requisições que estão na fila, ele não vai conseguir fazer mais nada porque as threads ali estão bloqueadas, elas não conseguem fazer mais nada, né? Então, esse é um problema de quando a gente tem clientes, né, aplicações cliente que estão mandando muitas coisas. E aí, qual foi a estratégia, né, para resolver isso? Então, foram criadas dois parâmetros ali para ajudar a limitar um pouco esse tamanho da fila ali de entrada, e também o volume que a gente tem, tanto em quantidade quanto em volume de dados, né? E esses dois parâmetros aqui, o grande lance é que eles vão dizer que o cliente eles vão passar uma parte do problema para o cliente, tá? Então, se é uma aplicação que é muito gulosa, ela está mandando muitas coisas, ela está atrapalhando a operação do cluster no final das contas, o que a gente vai fazer é que, a gente tem duas opções, que é essa throw on overload, né? Se ela tiver false, ela simplesmente vai falar que não aceita, ela não vai receber ali, então o driver vai se encarregar de não mais passar as requisições para o nó, tá? Então, o cliente está mandando muita coisa, ele simplesmente não vai conseguir mandar enquanto isso estiver full. Depois ele volta a trabalhar conforme a coisa for evoluindo. Então, a ideia é, quando a gente tem essa alta carga de trabalho dentro dos nós, a gente jogar um pouco do problema para o cliente, né? Porque muitas vezes pode ser um mau uso, pode ser uma necessidade natural, e aí eventualmente é necessário aumentar ali o cluster, mas pode ser também uma má prática. Então a ideia é manter a saúde do nó jogando para o cliente a responsabilidade de lidar com esse problema. Tá? Então, nesse primeiro cenário aqui, o que ele vai fazer é o driver simplesmente vai parar de mandar. Quando ele estiver nesse throw on overload, ele parou de mandar, vai ficar ali até a fila ali ser consumida, e aí ele volta a funcionar. No segundo cenário, a gente vai gerar uma exceção. Então, a aplicação cliente fez uma requisição, digamos que a gente está nesse momento ali de overload. O que ele vai fazer, ele vai gerar uma exceção e vai retornar uma exceção. Agora eu não consigo fazer porque estou overloaded aqui, né? Então ele vai travar. E o grande lance é manter a saúde do nó, né? Então, se o nó ele não está sendo capaz de suportar todas as requisições que estão chegando, ou precisa de mais nós, ou a aplicação cliente está com algum problema. Mas o que a gente não quer é derrubar o nó, a gente não quer que o nó fique travado. No final das contas, esse é o grande objetivo dessa funcionalidade, que é passar para o cliente a responsabilidade, né? Se ele está sendo muito close, se ele está passando muitas requisições, é um problema que tem que ser tratado dos dois lados, e o cluster não pode cair por causa disso, né? Ou o nó não pode cair. E com isso a gente pretende que, independente da quantidade de requisições que estão chegando ali para cada nó, que ele se mantenha estável, que ele continue com o mesmo throughput, que ele continue com a mesma latência, que ele não seja afetado
desses clientes que não estão na melhor, na melhor das formas, né? Que eles estão sendo, eles estão abusando um pouco do ambiente, né? Do nó ali que ele está conectado. Então, no final das contas, é uma decisão que a gente pode usar para, muitas vezes, até direcionar melhorias na aplicação cliente, né? Entender por que a aplicação cliente está fazendo tantas requisições, por que isso está acontecendo, e evitar que o nó caia, né? A gente quer manter o ambiente todo no ar. O ambiente, se o nó cair, não tem muito o que fazer, né? Se ele ficar irresponsivo, a gente tem mais problemas. A gente tem toda a parte de implicação e tal, mas a gente não quer que o nó caia, né? O que a gente puder fazer para não cair, a gente vai fazer. E essa é uma grande melhoria, né? É um guardrail, né? Para que a coisa não, para que a operação não exceda nada, né? Não exceda o total. Falar um pouco então do Java 11, né? Bom, a versão anterior, né, ela estava baseada ali no 8, que já tem um certo tempo, né? Não vamos falar da idade das pessoas aqui, do Java 8, mas o Java 8 já tem um certo tempo. E ao atualizar ali para o Java 11, né, a gente já notou ali uma série de melhorias, né? O Java vem evoluindo, né? Acho que é uma linguagem muito ativa aí, vem sendo constantemente evoluída, e o Cassandra tira proveito de uma série de funcionalidades do Java, né? Então, quando a gente compara ali a versão 3.11 com a versão 4, aqui nesse gráfico, a gente já vê uma grande melhoria na performance aqui, no atendimento de requests. E também tem essa versão, a gente fez, depois eu vou mostrar alguns benchmarks com a versão 16, que tem que o Java trabalha um pouco diferente, né? Ele trabalha com o que eles chamam de Zero Garbage Collection, e isso torna a coisa muito melhor ainda, né? Não sei, acho que depois eu tenho esse gráfico aqui maior, mas daqui já dá para ver que a quantidade de requisições aqui que ele consegue atender nessa versão Zero Garbage Collection é muito superior ao que a gente tem hoje, né? Então, é uma boa alternativa também. Então, ao ir para o Cassandra 4, ir para o Java 11 é legal, e para o 16 e para o 17, acho que o 16 é o que está LTS agora, e para essas versões é melhor, ainda que elas não sejam oficialmente suportadas, eventualmente pode ser uma boa prática se tiver um problema de preciso de mais performance ainda. Essa versão mais recente do Java pode ajudar nisso, tá? Vou mostrar para vocês aqui alguns benchmarks que foram feitos, que demonstram que a gente vem, né, nessas versões, na versão 11, principalmente, a gente já vem tendo ótimos resultados aqui, né, nesse caso aqui do throughput de informação. Então, quando a gente vem para o 4, né, e a gente vem também com Java 11, isso faz com que a gente naturalmente já vai ter um ganho ali de performance, tá? Aqui em relação ao throughput e aqui pensando com relação à latência, né? Isso no Java 11 ainda, tá? Então a gente vai ter mais ainda a performance do que o que a gente tem hoje. Aqui eu acho que aquele gráfico que a gente estava vendo lá no final, no slide anterior, que é com o Java 16, que ele ainda não é oficialmente suportado, mas ele já está sendo usado para testes, para validação, né? Ele provavelmente no futuro deve ser suportado. Então a gente vai ter mais ainda a performance quando a gente chegar nessa versão, principalmente por causa do Garbage Collection, né? Uma grande parte da performance ali que o Cassandra tem, onde a gente gasta, né, a computação, o processamento no Garbage Collection, e com essas versões novas que tem essas melhorias nesse processo especificamente do Java, a gente deve ter muito mais performance do que a gente já tem hoje, né? A gente já tem uma performance boa, a gente deve conseguir melhorar isso bastante ainda. Aqui, então, o throughput com Java 16 e aqui com a latência, que é justamente aqueles dois gráficos que eu mostrei lá naquele slide, aqui só coloquei eles um pouco maior, tá? Então, é uma tentativa, é uma opção, como eu falei, não é oficialmente suportado ainda, mas se você tiver necessidade de validar, fazer algum teste de carga e quiserem testar, e aí, né, voltando lá, todo aquele processo de full query logging,
comparar, usar essas ferramentas para validar a performance aqui de uma versão nova antes de colocar ela em produção, né? É sempre importante, tá? Algumas coisas que estão acontecendo paralelamente, né? A comunidade do Cassandra, ela é bem ativa, a gente tem frequentemente ali coisas novas surgindo, e aqui eu vou falar um pouco de dois pontos específicos que eu gosto bastante, e que acho que eles meio que direcionam, eles preenchem algumas coisas que o Cassandra não tem, por natureza, o Cassandra é um banco de dados, ele nem precisaria ter essas coisas, mas também direciona ali como o Cassandra deve funcionar, quais são as melhores maneiras mais produtivas de se utilizar o Cassandra, né? A primeira delas é o K8 Sandra, né, que é uma versão, assim, de uma maneira simplista, é uma versão do Cassandra rodando em Kubernetes, né? Para quem não sabe o que é, mas basicamente a gente deixa de ter essa estrutura de nós com storage, a gente deixa de pensar um pouco desse jeito e passa a pensar mais nos containers dedicados a tarefas específicas, né? E aí eu separo o meu storage do compute, né? Então, quando a gente vai para o Kubernetes, isso para aplicações é muito utilizado, né? Cada vez mais a gente separa o storage do processamento, porque tem vários ganhos aqui, né? Talvez um que mais surge em mente imagina que você tem um workload e tem um período de pico durante o horário comercial, digamos, mas você é um banco, você tem um período de pico ali no horário comercial e na madrugada nada acontece. Então você tem um monte de nó, todos eles parrudos, que ficam durante boa parte do período ociosos, só porque precisa ter lá o armazenamento e o processador perto, né? Então o Kubernetes e o K8 Sandra, eles vão muito nessa ideia de eu começar a separar o storage, que eu vou ter o storage que eu preciso, dele eu não consigo me livrar, né? Eu preciso armazenar aquela informação com replicação e tal, mas o meu compute ele pode ser escalável, né? E eu posso escalar determinadas coisas da parte de compute, né? Então eu posso eu preciso fazer muito repair, esse container de reparação vai escalar mais do que, por exemplo, de backup, por exemplo, né? Ou de coletor de métricas. Então, dessa maneira, a gente começa a ter mais... Deixa eu só mudar aqui. Ops. Só um minuto, gente. Vamos lá. Aí. Dessa maneira, eu tenho muito mais possibilidades de escalar o meu ambiente, né? Meu ambiente ser totalmente escalável. E talvez essa seja a maneira mais moderna de se utilizar, né? É uma tendência que cada vez mais Kubernetes está sendo mais adotado pelas empresas justamente por causa desses ganhos todos. E aí, por isso, a gente deve ver cada vez mais esse tipo de implementação, tá? E outra que eu gosto bastante também é o Stargate. O Stargate, ele tem ele cria em cima ali do ambiente, só ver se eu estou no ar aqui ainda. O Stargate, ele cria uma camada em cima das aplicações do banco de dados para permitir mais conectividade, né, com o Cassandra. Então, em cima do Stargate, o que a gente consegue fazer no final é ter uma grande capacidade de... Perdi o slide de novo. Vamos aqui. Só um minutinho, gente. Aqui, vamos lá. Então, o Stargate, ele cria em cima ali do banco de dados uma camada de conectividade, um gateway, de uma certa maneira, para que a gente tenha maneiras mais simples de se comunicar com o Cassandra, né? Então, ele vai continuar permitindo que a gente tenha a conectividade que a gente tem hoje com os drivers, mas também vai abrir outras possibilidades, né? O gRPC, eu acho que hoje talvez seja o jeito mais
performático de microserviços se comunicarem, principalmente entre si, né? Microserviços se comunicarem com gRPC é uma maneira que está sendo cada vez mais utilizada pela performance que isso garante. GraphQL, né, para desenvolvimento de aplicativo, GraphQL, para quem não conhece, basicamente ele é um jeito de você escrever uma query otimizada para um aplicativo. Então, imagina que um aplicativo não quer exagerar no tanto de dados que eu vou mandar para ele. Eu quero ser bem específico na query, e o GraphQL, o grande objetivo dele é esse, que a gente consiga selecionar os dados e mandar só o que a gente precisa ali para ele, tá? Também, e aí também, né, endpoints REST, então web apps, mesmo integração entre aplicativos, queries que os aplicativos queiram fazer sobre os dados, tudo isso fica muito mais acessível usando o Stargate, né? Então, na prática, o que ele é? É um gateway de informações sobre o Cassandra. Então, à medida que eu crio uma tabela no Cassandra, eu já tenho lá os endpoints GraphQL e o REST para poder acessar esses dados, tá? E o grande objetivo no final é agilizar o desenvolvimento de aplicações sobre o Cassandra. A gente sabe que o Cassandra é um banco fantástico, muito performático, a gente é distribuído, tudo aquilo que a gente já sabe, mas a gente tinha basicamente o driver para usar, que é um bom driver, resolve toda uma série de questões para a gente de conectividade, mas para a gente agilizar o desenvolvimento de aplicações, essa camada aqui do Stargate, ela permite uma abstração, né, do banco de dados em si, que faz com que o desenvolvedor não precise necessariamente conhecer o Cassandra. Se ele souber trabalhar com uma API, ele vai conseguir lidar com o Cassandra. Tá? Então, isso agiliza demais o desenvolvimento de aplicações, não só sob o ponto de vista do conhecimento, mas sim porque demora um tempo, né, para eu fazer criar um back-end que vai fazer 4 operações com banco de dados, consome um tempo que hoje com Stargate não precisa mais. Tá? Vamos indo que eu já estou perto de estourar o tempo, né? Bom, aqui eu passei então alguns pontos sobre o Cassandra, tentei resumir aqui em cerca de 45 minutos, 50 minutos, alguns pontos principais. A gente tem no site da DataStax esses pontos com muito mais profundidade, né? Então, lá a gente entra em detalhes mais específicos, possível ver em mais detalhes das configurações que precisam ser feitas, o que você vai ganhar, os pontos de atenção ali nesse processo de migração para o Cassandra. E aqui deve durar em torno ali de 3, 4 horas para entender todo o processo, mas com certeza, se a intenção for aprender mais sobre o Cassandra, entender mais qual que é, né, dessa versão, esse aqui é o lugar para se olhar, tá? Quem quer entender em profundidade o ambiente aqui. E, rapidamente, antes de encerrar, eu queria também falar das propostas de melhoria, né? O Cassandra, ele tem uma comunidade muito ativa e que discute bastante as melhorias, né, as propostas de melhoria que podem ser feitas, tá? Então, se vocês digitarem no Google aí, Cassandra Enhancement Proposal, vocês vão ver uma série de discussões ali sobre pontos específicos, funcionalidades específicas que estão sendo discutidas. Por exemplo, aqui, vamos escolher uma aleatoriamente aqui, guardrails, por exemplo. Dentro desse documento de guardrails está toda uma especificação de qual é a necessidade, né, dessa melhoria, qual é a importância disso, como que isso deve ser implementado, o que deve levar em conta, estratégias. Então, antes de fato isso ser codificado, digamos, aqui é onde a gente discute como essas coisas vão acontecer. Então, para ter uma visão talvez de roadmap do Cassandra, esse aqui seja o lugar para a gente ver para onde vai o Cassandra, né? Então, nas propostas, por exemplo, está lá, melhorias no operador de Kubernetes, melhorar a utilização de SSL, melhoria no Paxos. Então, aqui é onde a gente consegue ver quais são as últimas grandes melhorias no Cassandra, grandes funcionalidades que a gente tem no Cassandra. E também algumas que estão lá propostas, né? Então, tem algumas que estão ali em discussão, como essa do operador Kubernetes,
e também uma de gerenciamento de processos. E tem uma de joins aí, né? A gente sabe que é uma piada isso com o Cassandra, né? Que o Cassandra não tem joins. Se tem alguém aqui que não sabe disso, só para avisar, o Cassandra não tem join, tá? Mas tem um motivo, tá? Na sessão de amanhã de modelagem vocês vão poder ver sobre por que não tem joins. Tem um motivo de não ter joins. Mas enfim, é uma necessidade eventual que está sendo discutida e dentro lá desse site de propostas, a gente vai priorizando e vai se aprofundando nessas necessidades, tá? Bom, com isso, o próximo passo é baixar o Cassandra 4 e começar a utilizar ele. Eu acho que quem tem um ambiente produtivo open source vai se beneficiar do Cassandra. É lógico que o processo de migração é um processo que tem que ser feito com certo cuidado, né? Sempre que a gente está mexendo em um banco de dados produtivo, independente do tamanho do cluster, né? Se ele é produtivo ou não, a gente sabe que é crítico, né? Mas, em tese, ele foi pensado para que esse processo de migração seja tranquilo, na medida do possível, né? A primeira coisa, né, é sempre ver ali a conectividade, né? Se os seus clientes, né, suas aplicações vão se conectar ao Cassandra 4, tá? Em tese não é para ter nenhum problema, mas digamos, se você está usando aplicação uma linguagem muito antiga, um driver muito antigo, pode ter um problema. Então, antes de começar a migração, avaliem se os clientes vão ser capazes de fazer essa migração, de se conectar ao Cassandra 4. Então, você vai subir o banco todo e depois vai ver que a aplicação não se conecta. Depois disso, basicamente ali, o processo de migração é tranquilo. Tira-se snapshots ali dos nós. Depois desses snapshots todos, né, para tomar uma segurança, faz atualiza o primeiro nó, depois está tudo certo, vai para o segundo, vai sequencialmente, né, tentando seguir o ring, seguir sequencialmente para subir, e o grande lance é caçando o banco para não é feito para ter downtime, então ele vai continuar no ar, ele vai continuar funcionando durante todo esse processo. Não precisa baixar o banco, não precisa esperar o carnaval do ano que vem para fazer isso, pode fazer já num dia de semana aí comum, tá? Ele precisa fazer hora extra, nem trabalhar na madrugada para atualizar o Cassandra, tá? Então, acho que do que eu tinha aqui de conteúdo era isso. Bom, e aí fica lá os meus contatos, né? Quem quiser me procurar no LinkedIn ou mandar e-mail aqui pelo e-mail da DateStack, samuelmaccioli@datestacks.com. Fiquem à vontade. Só resumindo, né, essa sessão e esse dia de hoje está sendo muito legal para a gente poder falar do Cassandra. A gente sabe que a comunidade aqui, a gente gosta de participar, né? O brasileiro tem essa característica de gostar. A gente conhece, a gente tem muita gente muito boa aqui no Brasil de tecnologia. Sempre que a gente conversa com empresas, putz, a gente conversa com gente que conhece muito do Cassandra, inclusive um próximo aí que vai falar, que é o Adriano, é fera no Cassandra, vai contribuir bastante aí. Eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas e eu vou tentar responder elas aqui pelo chat, porque meu tempo já está próximo do fim aqui, tá, pessoal? Então, meu agradecimento para quem está vendo ao vivo, para quem está vendo gravado depois também pode pular para essa sessão do Adriano, que vai ser bem legal, tá bom, pessoal? Obrigado pela atenção e, precisando, entre em contato. Valeu. Hi. So Hi. that's Alex Voloshev. There are a couple of questions. I'm sending them. Okay. We have a few minutes left. So Okay. let's try to answer some questions live. Okay. My Portuguese is not good enough, so I did what I No could problem. in the chat, but Okay. still, we may need. You may be answer better there in your Slack already. Okay, eu vou olhar aqui. I will take a look on the questions. Just a minute, please. Yeah, and Ah, meanwhile, while you're looking for the questions, thank you so much for your yeah, talk. I find this topic of Cassandra version 4 extremely exciting, and yeah, I'm totally happy what we made it in the end with such huge work from many, many people. That's totally amazing.
what it's live with such nice improvements. Totally great. Yeah, sure. I agree. There are very, very exciting new features in this version of Cassandra, and I think that all the community will have a lot of improvement with this version. Let me take a look on the questions. I can try to read them. Okay, please go ahead. Yeah, I can try to read them, but you all guys will be laughing at my pronunciation. So let me give me a moment. Okay, George Tavares asks: Esse backpressure integra com os stream reativos do Java? I hope it wasn't too bad. Eu não entendi. I didn't understand you. Just I will try to take a look. Okay, it's in your Slack. Maybe yeah, it will be better. Let me take a look. No, the first one is not a question. Okay. A question é com os stream reativos do Java. Não, ele é mais uma questão ali de quando, basicamente de olhar ali o quanto que ele tem nesse processo de recebimento, mas ele não está tão ligado ao funcionamento do Java em si, tá? Então ele é mais uma questão de olhar, de monitorar o quanto essa fila está crescendo, pensando mais no sistema operacional do que no Java em si, tá? Can you send me the next? Next one is in English, so it's easier. It's not right. Yep. You should try to speak in Portuguese. Eu falo pouco português. I speak German, English, Russian, and I learn Italian, but Portuguese isn't scheduled because my wife adores Portuguese and mostly probably will speak this summer in Portugal. And we are also very interested in Brazil. So maybe next year I will be able to join you at Cassandra Day Brazil. So last question was, full query logging works like a binary log and allows change data capture, for example, right? Question by Armando Barbosa. Armando Barbosa, obrigado, Armando, pela pergunta. Não, na verdade, o Change Data Capture ele funciona de uma maneira um pouco diferente, tá? É até uma das coisas que está ali para ser nas discussões ali de melhorias, está ligada ao Change Data Capture, mas ele está mais ligado ao commit log, né? O Change Data Capture. E é uma funcionalidade que já está ali bem madura, bem próxima de ser liberada. Então, acho que o grande objetivo da SQL é poder fazer o replay, né? Poder reexecutar as queries, que era uma necessidade principalmente dessa parte de automação de testes, tal, e de garantia, né? De confiabilidade dos sistemas. Mas o CDC, né? Em breve aqui a gente deve ter mais novidades aí para ter essa funcionalidade disponível.